Estamos aqui hoje em mais um Movecast e um Movecast especial. Convidado especial sobre um projeto especial. Estamos hoje aqui com o José Messias de Souza. José Messias, eu quero apresentar eles para você. José Messias é uma pessoa que possui uma trajetória marcante, com experiência nas diversas áreas. E ele vai trazer para nós o projeto da Fazenda da Boa Esperança. José Messias é professor, escritor e palestrante. José Messias nasceu no município de Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E ainda era bem jovem quando seus pais mudaram para Americana, estado de São Paulo, onde mais tarde Messias formou em teologia pela Faculdade de Campinas. A mesma faculdade especializou em hermenêutica e escatologia. Formou-se em teologia pela Escola Teológica das Assembleias de Deus da cidade de Campinas. Também é formado em gestão pública pela Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, onde especializou-se em estratégia e negócios em 2019. Em Portugal, foi professor de História. Trabalhou em escavações arqueológicas, estudando no século II d.C. com ênfase na invasão romana. Exerceu a função de professor titular de ensino religioso na Associação Missionária Alcance Internacional, AMAI, em Foros de Amora, Portugal, de 2000 a 2004. Na Inglaterra, José Messias foi ministro religioso e professor de teologia na Christian Life Church, Londres, em 2011. Professor também de teologia na EETAD Londres, em 2011. José Messias retorna ao Brasil no final de 2011, onde passou a atuar como professor de histórias na rede estadual de ensino e como autor de 3 livros inspirados: O Deus do Impossível, Pássaro Ferido e O Pacto. Por José Messias, quem é José Messias, além do currículo? Carlos Alberto Azalém, é um prazer imenso estar aqui contigo. E obrigado pelo convite e também agradecer as pessoas que estão nos assistindo também, né, Carlos, né? Então, a sua pergunta é: quem é o José Messias? Eu falo que além desse perfil acadêmico que inclusive tu citaste muito bem, existe o José Messias, que é o José Messias fora dele, que é aquele cara que nasceu na roça, no Vale do Jequitinhonha, que até 1982 foi uma das regiões mais pobres do Brasil, segundo o IBGE. Então, nesse cenário aí que desenvolveu o José Messias, uma pessoa simples, humilde, filho de os pais analfabetos, uma numerosa família em que se compunha-se muitos Josés naquele cenário, muitas Marias e muitos João. Ou seja, todo mundo era igual. Quantos irmãos vocês eram? Que família grande! Na época não tinha televisão, sabe? Gente, só 9 pessoas. Nós éramos 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Que bacana. Eu conheci o Vale do Jequitinhonha, fui fazer uma missão naquela região, bem bacana. Realmente uma região muito carente. Nossa. Durante muito tempo, com muita seca, né? Muita seca muito na difícil, época que eu nasci, né? Aquele cenário assim, castigante. Então eu imagino aí como é que vocês... E aí motivou a vir para cá justamente a dificuldade, é isso? Sim, a dificuldade. Meu pai, aquela história de mineiro, não sei se os mineiros ainda estão assim, mas meu pai mudava muito. Eu até falava com meu pai, que meu pai acho que era até meio cigano, sabe? De tanto que meu pai mudava para aqui, para ali, para colar. Então, nessa história de muitas mudanças, nós caímos de paraquedas aqui em Americana. Legal. E, José Messias, quais os valores ou as experiências que moldaram essa sua trajetória? Eu falo assim que até de 0 a 7 anos a gente vai se moldando, né? Eu falo que o que me moldou mesmo foi aquilo que eu aprendi de berço, que veio do meu pai. A simplicidade, a humildade, o caráter, a integridade. Isso aí foi o principal molde. Daí para cima foi só colocando em prática e aperfeiçoando aquilo que eu herdei no berço. Na verdade, os princípios são a base. Os princípios foram a base de tudo. E a base, inclusive, que permeia hoje o projeto, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho do projeto. Sobre as suas experiências, né? Quais foram os principais marcos da sua carreira? O que mais marcou na tua carreira? Eu acho que a minha carreira, ela teve vários que marcaram.
Por exemplo, agora como adulto, falando como professor, eu comecei a girar o Brasil formando professores, líderes. Por exemplo, em 2004 eu fiz todo o norte de Minas Gerais, peguei uma mala e saí como fosse um cigano. Chegava na cidade, me apresentava, aquela coisa, e encontrei portas abertas, viu, Carlos Alberto? Encontrei só portas abertas, então eu saí formando liderança. Então marcou minha vida o fato de me atirar a um projeto desse, atirar-se a um projeto sozinho, sem apoio de ninguém. Foi bacana. Depois de 2017, que marcou, novamente me impactou, foi estar lá na Ilha do Bananal, lá no meio dos índios. Também foi muito bacana isso. Depois no sertão cearense, lá naquela região de Impu, lá naquela cidadinha de Flores, formando essa liderança ali. Isso tudo trabalho como missionário. Tudo trabalho como missionário e não como missionários finais de semana, e fora de missionário trabalho formando liderança. Então foi bacana isso, me impactava. Muito bacana. E eu queria dizer mais uma coisa. Como essas experiências te prepararam para liderar esse projeto da Fazenda da Boa Esperança? Tudo é muito bacana. Eu falo assim, que tudo é uma somatória, né? O que foi essa somatória? Que eu fui me descobrindo como um cara super proativo, super atirado, super do imediatismo, né? Só porque aparentemente eu sou bem calmo, mas eu me atiro muito e não deixo a batata assar. E eu acho que isso aí já foi um bom preparo, porque esse projeto da Fazenda Boa Esperança não é um projeto pequeno. É um projeto muito, mas muito audacioso, grande e louco. Por que não dizer louco? Eu tenho costume dizer que o mundo é dos loucos. Então eu me considero louco. Sabe, Carlos Alberto? Sim, sim. Olha, vamos falar um pouquinho agora dos livros? Vamos, adoro falar de livros. A minha praia são os livros. José Messias com 3 livros escritos, né? Muito bacana. Vamos falar um a um, tá? Primeiro eu queria falar sobre o Deus do Impossível, né? O que inspirou você a escrever o Deus do Impossível? A inspiração do Deus do Impossível, depois de dar esse giro Brasil, depois de ficar 4 anos em Portugal, atirado, eu não sou formado em arqueologia, consegui entrar na equipe de arqueólogos portugueses, que era numa escavação estudando no século II depois de Cristo. Então eu fui muito atirado para fazer parte de um seleto grupo de arqueólogos. Então eu vi que ali também, além do meu lado proativo, estava ali as mãos de Deus. Depois meu lado atirado de ir para a Inglaterra. E muitos milagres aconteciam, muito sobrenatural. Então veio essa inspiração. Olha, se eu tenho tantas experiências assim, por que não passar para outras pessoas esse conhecimento através do Deus do impossível? Crer, né? Exatamente. E quais as lições ou mensagens que você acredita que os leitores vão se conectar com esse livro? Eu acho que o leitor vai conectar muito na questão que eu coloco Deus como o principal sonhador, que eu sou sonhador, sou louco de sonhos, sonho bastante. E eu coloco Deus como sonhador. Se existe uma terra, um universo, ele é arquitetamente formado. O cosmos não é uma coisa isolada, existe uma matemática, como dizia Albert Einstein, né? Então eu falo que Deus sonhou em criar uma matemática perfeita. E essa principal mensagem é que Deus coloca sonhos na cabeça dos homens. Por exemplo, vamos citar aqui, que eu adoro teologia, né? Tanto que formei nessa área. Eu falo assim, que Deus colocou sonhos na cabeça de Abraão. Quando Deus falou, Abraão, conta as estrelas do céu. Deus estava trabalhando, colocando sonhos na cabeça de Abraão. Deus colocou sonhos na cabeça de José. E quando Israel estava subjugado pelos medianitas, lá estava Gideão. Para quem gosta de teologia sabe do que eu estou falando. Então Gideão estava ali, meio amedrontado. Então Deus colocou o sonho de herói nele, quando ele disse, varão valoroso, trabalhou com Gideão. Embora Gideão não estava demonstrando ser valoroso coisa nenhuma, ele estava demonstrando uma certa covardia, esconder o trigo ali. Daí Gideão viu o lado pequeno dele, mas Deus estava falando, não, você é um varão valoroso. Então há uma restauração daquele Gideão perdido e ao mesmo tempo sonho, você pode fazer essa nação ser livre. Então eu falo que Deus é o sonhador. Então essa conexão aí na mensagem. Todos nós temos uma sementinha que precisa ser adubada, que precisa ser regada. Precisa ser adubada, precisa ser regada. Então eu falo que a mensagem do Deus do impossível é essa conexão. Deus sonhador com as suas criaturas. Ótimo, muito legal. E
Pode compartilhar um testemunho, um momento marcante relacionado ao impacto desse livro? São muitas coisas, pessoal, muitas coisas malucas mesmo que eu conto no livro. Por exemplo, quando eu trabalhava em Portugal, tem uma altura que eu trabalhava numa empresa metalúrgica, ainda não estava na arqueologia. E a gente estava fazendo uma limpeza com ácido muriático em pasta. Não sei se o pessoal conhece, né? Não sei se o pessoal aqui conhece. E se o ouvinte conhece o ácido muriático em pasta. E então nós fizemos, assim, eu estava limpando uns tanques metálicos e eu não alcançava. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um bastão, um pincel, e marrei no pincel e coloquei aquela pasta, fui passar em cima. Aquela ácido veio diretamente no meu olho, eu só senti fervendo aquilo no meu olho. Aí o que eu fiz? O meu primeiro sentimento foi de revolta, foi de ódio mesmo. Eu falei, Deus, eu saí da minha terra, do meu Brasil, vim aqui para Portugal para pelejar e vou voltar para o país cego agora. E comecei a me lamentar ali, caí ali, estava ali me lamentando com a mão no olho, até esqueci da dor. Resumindo, aí eu lembrei da passagem bíblica que Jesus mandou o cego lavar o olho lá no tanque. Aí eu tinha um colega que agora ele mora em Sorocaba, que eu chamo ele de Gaúcho, Luiz Roberto. Eu falei, Gaúcho, me leva na torneira. Lembrei do tanque, me leva na torneira. Aí eu lavei o olho e falei assim, ó, olha pro meu olho, eu tô cego. Olha que doideira, eu tô cego. Ele falou, não. Eu falei, tá vermelho? Não. Aí depois eu contei na igreja isso lá pro pessoal, contei pra todo mundo lá, o serviço da empresa foi lá verificar se meu olho tava tudo ok, né? Não tinha nada, né? Então, o Deus do impossível está todos os dias, né, na nossa vida. E né? aí eu dediquei o livro a Lene, que é uma patroa agora em Londres, falando de Londres. Eu dediquei o Deus do Impossível a Lene. A Lene tem uma história maravilhosa. Porque lá em Londres tem muita questão da palavra. Eu trabalhava em faxina, eu não só fui professor, mas lavei prato, trabalhei em hotel, fiz faxina, aquela coisa toda. Coisa de imigrante mesmo. Aí depois, só que na minha conta bancária, eu tinha uma opção. Ou eu ia trabalhar muito igual camelo, com o pessoal que é imigrante, eles trabalham muito. Eles contam a pinga, mas não contam os tombos. Ou eu teria que trabalhar muito, ou eu trabalharia menos e me dedicaria às aulas, que eu gostava de dar aulas, e gostava de fazer meu projeto missionário. Então, trabalhava muito pouco. Só que, por incrível que pareça, meu pagamento vinha recheado no final do mês. Muito. E então, para mim, tava bacana isso. Chegou no final, quando eu fui voltar para o Brasil, eu liguei para a Lene para agradecer pelo dinheiro extra. E ela disse, não, eu não mando dinheiro extra para você. Eu falei, não, manda sim, que eu tenho os recibos. E eu fazia meu tax rebate, né? Recebia todo aquele imposto de volta, normal do governo. Eu não mando dinheiro a mais, eu mando o dinheiro que você trabalha. Não, tal. Aí depois a Lene disse, Messi, a minha mãe é evangélica, e ela conta uns testemunhos doidos assim também. Então, eu fiquei feliz de ser um vaso usado, né? Ser um canal de bênção na sua vida. Então, só que Deus depositou dinheiro na sua conta do meu nome. E foi bacana isso. Então, eu trabalhava, gente, imigrantes, que talvez esteja aqui ouvindo, né? Eu trabalho 4 horas por dia em Londres. Quem consegue sustentar em Londres com 4 horas por dia? Eu trabalho 4, no máximo 6 horas por dia em Londres. Tem um amigo lá que arruma um emprego. 12 horas, 13 horas, 14, 16 horas por dia. A esposa faz coxinha, faz tudo para poder sobreviver. Não é sim, fácil, eu trabalho no máximo 6 horas por dia. E com 6 horas por dia conquistei o que eu precisava conquistar. Nossa. E agora eu quero falar sobre esse livro aqui, ó. Pássaro Ferido. O Pássaro Ferido. Qual foi a motivação para esse título, Pássaro Ferido? O Pássaro Ferido é uma fuga, né? O Pássaro Ferido. Então conta a história de um professor que ele tinha medo de ficar sozinho. Então, como fuga, então eu dedicava a palestra, dedicava às aulas e ele questionava a vida. Então, no Pássaro Ferido, eu questiono aquela velha frase antiga: humanidade de onde vem, para onde está e para onde vai. Essa frase não é nova, pessoal. Essa frase é muito antiga, veio lá da antiga Grécia. Então, para onde nós estamos indo? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Por que nós estamos aqui agora? Nós somos uma energia, então é um questionamento. E o Pássaro Ferido, por sinal, gente, como é a história de um professor, e nós questionávamos muito ali, senhor Carlos Alberto, eu estou falando muito rápido, não? Não, tá tudo bem, tá tudo ok? Tranquilo. Beleza.
Porque às vezes eu falo rápido demais, eu fico entusiasmado, eu começo a me embalar. E como a gente estava num canteiro de obras arqueológicas, a gente trabalha com a morte, que era estudando o século II depois de Cristo, as invasões romanas. Sim. E nós estávamos trabalhando num cemitério romano. E para os ouvintes aqui desse podcast, os romanos construíam cemitério na beira da estrada. Por que na beira da estrada? Muitos aqui têm conhecimento, outros não. Porque após a morte, a pessoa não poderia errar o caminho para o além. E por cima, eles faziam um jantar maravilhoso, colocavam para o morto vinho, comida, tinha um prato especial que era feito com farinha e peixe podre, então colocava ali, porque até chegar lá no paraíso, o morto não poderia passar fome, então ele tinha que comer bastante, então tinha muita comida, muita bebida e na beira da estrada. Então, na altura desse livro, a gente trabalhava com a morte e nós questionávamos a morte e falava de funerais, e os funerais que o pessoal convidava os melhores musicistas, fazia aquela coisa com muita pompa e circunstância, porque o homem se via frágil, a fragilidade do homem diante da morte. Então o Passo Ferido mostra a transitoriedade da vida e o medo do homem do além. Até porque quando a gente estuda a morte, a gente estuda a vida, né? Estuda a vida. Não tem como, né? Tem como, né? Não tem como vincular. Exato. Assim, quais as mensagens principais que você deseja transmitir com esse livro, Pássaro Ferido? A principal mensagem é que nós somos tudo muito passageiro, tudo muito rápido e tudo muito um triz. Então nós devemos aproveitar cada dia como se fosse o último, né? Essa é a mensagem do livro Pássaro Ferido. Né? E como a narrativa se relaciona com os desafios pessoais ou espirituais que muitos enfrentam? Menino do céu, estou falando agora com o povo. Eu gosto das perguntas desse professor, né, Carlos Alberto, porque são profundíssimas. Como se relaciona isso? Porque, na verdade, eu falo que nós somos apenas uma vida tão transitória que nós somos um espírito vivendo experiências materiais. Essa é a minha visão. Nós somos espirituais. Tanto que eu falo que Jesus, Deus, quando criou o homem, lá no Jardim do Éden, ele soprou no homem. O sopro ali, trazido da palavra hebraica, Nevesh, o sopro divino, a vida de Deus, a porção de Deus. Então, Deus colocou no homem um espírito. Então, essa mensagem que nós começou a minha formação teológica, eu falo que nós devemos trabalhar o ser humano mais como espiritual, que tudo tem origem no espírito, tudo tem origem no emocional. Não sei se respondeu a sua pergunta, sim. Ou se eu fui muito... Não, é isso mesmo. Porque, na verdade, entender... Muito subjetivista na resposta, né? Entender tudo, vai ter que comprar o livro. Exato, tu precisa ler o livro. Eu quero fazer uma observação, que esse livro ele ficou muito acadêmico, então ele está voltando à editora, agora uma outra editora, quem publicou foi uma editora no Paraná, ele está voltando agora com uma editora aqui de São Paulo, e ele volta com uma nova roupagem, porque ele ficou muito acadêmico e as pessoas questionavam muito isso aí. Então vai voltar com uma linguagem mais popular para atingir a todos. Mais coloquial para atingir o povo. Um linguajar menos catedrático. Mais um. O Pacto. O Pacto. Legal. Esse livro, aliás, traçando aí um paralelo, o Pacto, causa impacto esse nome, né? É impactante. De onde surgiu a ideia para o Pacto? Sei que tudo tem uma história, tudo tem um porquê. Mas o Pacto, de onde surgiu essa ideia? Primeiro que eu adoro amizades, né? Pacto, Gente, eu amo ser amigo e gosto de amigos. Sim. E por isso que na Bíblia, acho que na Bíblia católica, no livro de Eclesiástico, diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro escondido. Ninguém encontra tesouro por aí, passa a vida toda sem encontrar uma pepita de ouro, ou talvez várias gerações não vai encontrar. Na nossa Bíblia, no livro de Eclesiastes, Salomão fala que em todo o tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce o irmão, né? Sim. E o Pacto, eu já estava em Londres como professor e eu gostava de fazer pesquisa lá no Museu do Holocausto. E como a minha praia é história, eu sou totalmente apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, então veio a questão de escrever o Pacto. Então, só que nesse período do Pacto foi um período muito de trevas, muito negro,
porque nessa época falar, né, não podia se falar. O silêncio era obrigatório. Então eu falo de uma verdadeira amizade que superou todos os obstáculos. E isso é o tema central do livro, é isso? O tema central não é muito bem isso. O tema central é a Segunda Guerra Mundial. São os judeus, são os campos de concentração, porque eu vou pegando a Alemanha, a narrativa começa em 1917, pós Primeira Guerra Mundial, que fica uma Alemanha ressentida, fracassada e totalmente com uma inflação lá em cima, né? E condenada também. Você estava me dizendo, teve muitos amigos, se relacionou com muitos judeus, né? E eu morava, inclusive, muito bem lembrado, que por sinal ainda morava no Stamford Hill, era um bairro judeu, e ainda tinha muitos amigos judeus, e para completar, eu tinha um amigo que é professor da Universidade de Canterbury, né, um economista, ateu. Então, gente, minha vida estava assim, a minha cabeça estava uma salada. Eu tive amizade com um rapaz que era fotógrafo de guerra, então toda vez ele vinha contando histórias de guerra para mim. E ele vivia fotografando conflitos. Depois eu tive um amigo que teve um acidente aqui em São Paulo da TAM, e ele estava fazendo um curso lá em Londres de secar defunto. Então, na verdade, a gente dividia quarto com esse cara de secar defunto. Então, assim, novamente, a morte presente na minha vida. Morando num bairro judeu que falava de morte, de perseguição, etc e tal. E convivendo com um monte de gente. E estudando lá no Museu do Holocausto de Londres. E professor também em Londres, mas no mergulho intelectual que a minha cabeça estava. Então, estava assim, essa mistura. Então, com essa mistura, e aí eu fui escrever o Pacto, que é mostrando uma Alemanha que estava agora totalmente condenada lá para pagar altas taxas por jogar bombas. Judeus prósperos, de um lado a Alemanha fracassada, do outro lado judeus prósperos, e agora um bode expiatório. Tinha que se criar um bode expiatório. Então eu vou mostrando agora, começa a narrativa em 1917, termina em 1946, a narrativa do livro, pós Segunda Guerra Mundial. E o Pacto, ele se conecta de alguma forma com os outros livros? Conecta em si e conecta não, porque isso aí realmente é um drama de guerra. Sim. O Passo Ferido é um drama existencialista. O Deus do Impossível é um livro gospel, é uma autoajuda gospel, né? O Passo Ferido é um romance existencialista. O Pacto já é um drama de guerra. Entendi. É um drama de guerra. Ah, detalhe, baseado em fatos reais, escrito de forma de drama, tá, pessoal? Muito legal. E é interessante, assim, a diversificação de assuntos, né? Diversificação de assuntos. O Pacto dos três livros que você consegue trazer. É um livro doce. O Pacto eu emocionei porque é um livro doce. É um livro meigo, sensível, ao mesmo tempo impactante, porque é guerra, é sinal de guerra. Tem queima, tem forno, tem teste de forno para se queimar a pessoa. Tem ali a hostilização, tinha lá os conflitos. E aí, detalhe, gente, que eu quero contar, que eu conto nesse livro, começa a narrativa, que um garotinho judeu ajuda um alemão. E quando Adolf Hitler começa, então, a acabar os homens lá na Alemanha, precisava de garotos para mandar para a guerra. Então, implantou na Alemanha a Escola Vermelha. E aí, lá no livro, no Pacto, esse judeu ajudou um alemão. Chega lá no final, quando o judeu está na fila para ser queimado no forno, aparece agora o oficial que tirou o judeu dessa fila da fornalha. Muito impactante. Esse é o pacto mesmo. É um pacto mesmo, muito lindo. Os dois é uma José Messias, dá para perceber que você... Adoro falar em livro, sou falante. Não, é com essa experiência toda, com essa vivência que você teve em diferentes locais, comunidades indígenas, na Europa, no Brasil, né? Você tem uma visão de sociedade. Tenho, né? Sim. Então, assim, como você enxerga a sociedade atual? Gente, que me perdoe, pessoal, mas eu acho que a nossa sociedade está a sociedade generalizando, claro que existe muita gente boa, existem pessoas maravilhosas, graças a Deus que existem mais pessoas maravilhosas do que ruins de hoje em dia, mas eu estou vendo a nossa sociedade muito desconectada, muito conectada nas redes sociais, muito se faz amizade com um clique e também deleta a pessoa com um clique. Então as pessoas conectam e desconectam automaticamente.
Eu vejo essa sociedade nossa hoje como muito hipócrita, muito demagoga, muito pensando em si próprio, muito girando em torno do próprio mundo. Assim que eu estou vendo nosso mundo. Se fala muito da geração líquida, né? Exatamente. Porque nada tem consistência, né? Está muito enlatado, muito industrializado, as amizades é como se você chegasse no mercado e pegasse tudo pronto. Então eu estou vendo a nossa sociedade, infelizmente, caminhando para, como eu falo assim, um caminho muito escuro, muito difícil. Verdade. Então eu estou vendo uma sociedade egoísta, demagoga, hipócrita, mentirosa, nunca se mentiu tanto como está mentindo, nunca fizeram as pessoas da forma como está fazendo. Então, gente, é desumano. O pessoal não está demonstrando o lado animal, que os animais não são assim. É verdade. Agora, baseado em tudo isso que a gente tem visto a respeito da sociedade, né? Que papel projetos terapêuticos como o da Fazenda na Boa Esperança podem desempenhar para a transformação social? Eu falo assim, que a gente não consegue abraçar o mundo, não consegue abraçar todos, mas a gente consegue abraçar um ou dois ou três ou quatro. O máximo que a gente abraçar, a gente vai conseguir abraçar, vai fazer isso. Então o que eu falo? E o que é o projeto? O projeto é desconectar e conectar o elo perdido, que eu falo. É reconstruir o ser humano em contato com a natureza. Até eu estava vendo uma tese de um judeu que o ser humano precisa ser ressignificado. Então, através da natureza, através de terapias naturais, através do mergulho no próprio silêncio interior, eu falo que o ser humano, a mente dele é um computador, é uma cachola. E ali ele encontra as respostas para tudo que ele precisa. Então, o que a gente faz? Reconectar o ser humano à natureza. Tá certo. Posso abrir um parêntese? Claro. Deixa eu abrir um parêntese. Quando o povo lá no passado estava com problema, onde que ele ia? Numa biblioteca ler livro? Ele ia no computador, numa biblioteca ler livro. Quando Elias estava com problema, para onde ele foi? Para o monte. Foi pro monte. Quando Moisés estava com problema, ia para o monte. Quando Jesus ia para o monte. Várias terapias orientais, onde as pessoas vão para o monte, para o silêncio. Então, onde eu busquei inspiração? Gente, sozinho. Onde a Coreia, né? Então, pessoal, tem duas Coreias, não a Coreia do Norte, a Coreia. Quando as pessoas estão com problema, os terapeutas indicam silêncio, sozinho. O japonês, silêncio. Então eu busquei muita inspiração oriental e bíblica, que Jesus Cristo ficava no monte em silêncio. Então o que eu, no meu projeto? Quero que as pessoas fiquem em silêncio. A gente tem que ouvir o Criador, né? Ouvir o Criador, dar um mergulho. Eu sempre falo para o Laércio, as pessoas precisam dar um mergulho no silêncio interior e ouvir o próprio barulho interno. Isso que eu faço, né? Eu gosto de ouvir o meu barulho interno e é bem barulhento. Bom, até agora a gente... Blá, 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 eu falo bastante. Trouxe José Messias, por José Messias, trouxe as obras, a vida dele, as experiências, né? Isso. E agora eu quero começar a falar um pouquinho da Fazenda da Boa Esperança, que é o objetivo desse nosso podcast hoje aqui, né? Então, assim, como surgiu a ideia da Fazenda da Boa Esperança? Quando eu voltei em 2011, meado de 2011, voltei para cuidar dos meus pais, aí que entra a história que me emociona bastante. Que parei, fiquei 12 anos e 7 meses cuidando dos meus velhinhos. Até no início eu dava aula de história, que foi aquele período que eu dei aula aqui no Brasil de história, aqui na rede estadual. Depois, só que eles foram envelhecendo, eu fui tendo que parar de dar aula também, só para ficar cuidando deles. Aí minha mãe faleceu em 2015, aí eu fiquei só com meu pai 7 anos, 7 meses. E aí a gente conversava muito sobre fazenda, porque o meu sonho como escritor era morar numa fazenda juntamente com o meu pai sozinho, desfrutar da velhice do meu pai sozinho numa fazenda. Esse era o meu desejo. E aí meu pai falava assim sobre a fazenda, os detalhes, o que seria, os animais, as plantas. A gente ficava falando de fazenda, eu dava liberdade para ele falar. E aí eu falei, mas velhinho, eu chamava ele de velhinho. E a outra coisa que o pessoal, o meu pai foi um homem muito bom, mas muito, muito bom mesmo. Meu pai morreu sem nada. Tudo que ele fazia, ele dava para os outros, ele fazia para os outros, ele passava necessidade, mas não conseguia ver os outros passando. Ele distribuía tudo que ele tinha. Chegou no final, lá no final, ele não tinha nada. E mesmo assim, lá sem nada, ele falou assim, coloca o nome Fazenda da Boa Esperança. Mas velhinho, por que Fazenda da Boa Esperança? Porque você é um homem bom, de fé e esperançoso. A ideia foi dele. E mesmo depois, quando ele ficou acamado, usando uma sonda lá que me derrotava a cada momento que tinha que colocar alimento, e as cordas vocais envelhecem, ele não conseguia falar,
No início, quando tava, quase não conseguia falar, ele ainda falava assim, que tava tudo muito bem. E falava, cuida dos outros. Falava baixinho, cuida. Ainda mandava, mesmo sendo cuidado, ele se preocupava que eu continuasse cuidando dos outros. E detalhe que eu não falei, sempre amei cuidar de pessoas. Legal. Sempre, sempre, sempre. Tá aí tá no DNA da família. Já cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. A minha esposa sempre fala isso. Quem ama, cuida. As mãos que fazem são mais preciosas do que os lábios que oram. Ninguém tá desprezando a oração, não. Tem que orar sim, mas a oração procede também a ação. A fé sem obra é morta. Então, gente, não adianta, quando eu tava assim precisando de ajuda, cuidando do meu pai, eu falava, tô precisando, a pessoa, tô orando por ele. Não, naquele momento eu precisava de dar banho, eu precisava de mover com ele, porque ele era mais pesado do que eu. E onde a pessoa estava orando, para mim, não valeu nada, porque eu precisava daquela ajuda naquele momento. Era isso. José Messias, e qual a principal missão do projeto? A principal missão do projeto é simplesmente acolher pessoas nos momentos tempestivos da vida dela. Naquele momento, não sei se o ouvinte já passou por isso, que some o chão, que você se sente desorientado, desnorteado, sem chão, sem visão, perdido, você olha para o céu, parece que até nem Deus está lá em cima, parece que você está sozinho, deu um branco, mais ou menos. Assim, igual o José Pratos fala, isso, deu rosa, né? Deu rosa, eu falo, deu branco na cabeça. Então, esse momento é o momento que a gente quer oferecer o espaço para essa pessoa, colocar o pezinho no chão e ouvir o barulho interno e dizer, não, eu tô aqui, eu tô vivo, minha bateria precisa ser recarregada, porque ainda existe uma longa caminhada à frente. Tá certo. Nossa missão, Amparo. Bom, a Fazenda da Boa Esperança é um sonho. É um sonho, um desejo. Ela é um memorial. Um memorial. Né? Considerando a história do teu pai. Sim. E ela fica na Serra da Mantiqueira. Serra da maravilhoso, Mantiqueira. Né? Maravilhoso. Um lugar lindo, maravilhoso. Todo mundo que chega lá fala, quero morar aqui. Quero morar aqui, quero morar comigo. E qual é o seu sonho em relação à Fazenda da Boa Esperança? Qual é o seu sonho em relação à Fazenda? Em relação à fazenda, é ver ela sendo usada, sendo usufruída, ela sendo caminhada ali por pessoas. Acolher pessoas. Mesmo acolhendo pessoas. Meu sonho é chegar lá em cima, na serra, onde está a minha casa, que eu quero viver lá muito bem, lá no morro, né, que é a parte plana, a parte alta. Quero olhar lá de cima e ver pessoas. Esse é o meu sonho. E como a própria Serra da Mantiqueira inspira esse projeto? A serra, é muito legal essas perguntas, sabe que eu gosto muito, porque a serra, amor, ela remete ao imaginário, ao romantismo, ao poético, aí tá o lado do escritor, né? A serra sempre se inspira a olhar para o além, olhar para o horizonte, olhar bem longe, enxergar aonde a vista pode. Então ela inspira muito o imaginário, inspira muito ao crescimento, inspira muito a dizer assim, a vida não terminou. Então essa é a questão da serra, a inspiradora. A outra parte muito legal que serra tem muito assim, passagem de energia que eu falo. Não sei se o leitor sabe, o ouvinte sabe disso, ou os leitores dos livros sabem disso. Mas eu falo que na serra chove mais, tem mais relâmpago, cai mais raio na serra. E por que isso? Porque na serra tem muita passagem de energia. E o corpo humano é muita energia no corpo humano. Então na serra se descarrega mais. E acaba recarregando. Tanto descarrega, como carrega de energias positivas. Descarrega o peso, deixa o fardo. E, José Messias, o que você espera deixar como legado nessa o legado é uma história incentivadora. Aqui passou um cara doido, né? Passou um doido. Ousou sonhar em fazer. Ousou sonhar. Aqui eu sou aqui nessa fase namorou um sonhador, sabe? Talvez não, agora deixa eu viajar na maionese, eu posso? Pode. Deixa eu viajar na maionese um pouco, porque aí os religiosos vão me jogar um pouquinho de pedra nisso, né? Mas muitas pessoas vão falar, aqui morou um lunático. Será que ele era extraterrestre, como se fala agora, que sonhou tão alto de construir um jardim terapêutico e construir um jardim terapêutico de 22 mil metros quadrados, construir um memorial em prol do próprio pai, uma lição que ensinar outros pais a fazer outros filhos, não abandonar os pais, que eu fui voluntário em asilos, os filhos jogam os pais nos asilos, não estou falando que o asilo seja errado, não, gente, não é isso, estou falando a forma como se coloca lá. Então eu quero inspirar outros a cuidar dos pais.
Porque quando a gente fala que você tem um projeto, você falou aí de jardim terapêutico, que a gente vai falar daqui a pouco, tudo. Mas assim, quais as competências que você mais acha que, informação específica, que você considera essencial para liderar esse projeto? Antigamente, quando eu falo antigamente, é que eu não sou tão velho assim, tá, pessoal? Mas eu falo antigamente, eu cuidar de pessoas dando banho, cuidar de pessoas ali com a própria força física. Hoje a minha idade chegou e eu já não tenho essa força de cuidar, usando as mãos, um amparo e tal. Mas que a minha competência está nas minhas formações de trabalhar com o ser humano, ou a alma do ser humano, que é a formação teológica. A minha formação está na questão de ser gestor, né? De ser empreendedor também, e ter essa capacidade proativa de liderança. Então eu me vejo assim, como um cara bastante preparado, que eu tenho essa capacidade de correr atrás, me atirar, de falar e dizer, gente, vamos, mesmo, sou um empreendedor. Gente, vamos em frente que dá certo. Então eu sou esse, cara. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Fazenda terapêutica e jardim terapêutico. A gente falou aqui, mas seria importante a gente explicar um pouquinho mais esse projeto, né? Quais as diferenças da fazenda como espaço terapêutico? A diferença, assim, que eu estou falando lá no passado, em resposta anterior, que é desconectar e conectar. Desconectar do mundo virtual e reconectar ao elo perdido, que é a natureza. Tá, e como jardim terapêutico? Agora, como pode contribuir para isso? Pode contribuir, porque é muito comum, embora eu não fui na China nem no Japão ainda, mas eu visitei vários países e vários jardins terapêuticos, eles são especialmente planejados e arquitetados para causar bem à mente, ao físico e à alma da pessoa através das plantas. Então vai despertar todo o lado sensorial da pessoa, vai despertar todo o desejo para fazer o bem à mente do ser humano. Então essa é a questão da parte terapêutica do jardim. Agora a questão de fazenda, pessoal, por que fazenda? Porque vai ter os animaizinhos. Vamos chegar lá. Vamos chegar nos animaizinhos. Depois já estou passando a coisa aí. Vamos lá. Vamos para os animaizinhos. Vamos falar primeiro dos profissionais, das atividades, de aconselhamento. Que tipo de profissionais está sendo planejado ou serão envolvidos? A minha equipe está boa. Mas cabe mais um, cabe mais dois. Tá boa, mas aqui tá bem boa. Eu tenho psiquiatra, eu tenho psicanalista já envolvidos, tem médicos, psicólogo, que é mais trabalhar com o ser humano, com uma alma do ser humano, né? Mas o principal objetivo é deixar que as pessoas se encontrem e se respondam elas mesmas. Entretanto, se as pessoas acharem necessário ter um aconselhamento pastoral, por exemplo, legal, mas o pastor terá que ter formação, não só a formação teológica, mas a formação acadêmica na área de psicologia, filosofia, na área da psicanálise, da psiquiatria, coisa assim. Isso é muito legal, porque é um sonho com base, com estrutura e bem estruturado. Bem isso que é importante, bem né? estruturado por isso. E vamos falar um pouquinho, vai ter hospedagem, vai ter para poder passar o dia, tipo day use, como vai ser isso? O meu day use que eu estou colocando no projeto, a pessoa pode chegar de manhã, passar de um dia para o outro, ainda o arquiteto vai elaborar o projetinho com relação a isso, não está elaborado na minha mente. Com o day use a pessoa pode ficar 2, 3 dias, assim, depende da necessidade, mas o ideal é que a pessoa entra de manhã e sai à tarde, porque não vai ter o espaço para se hospedar, dormir, aquela coisa toda, porque a legislação é muito complicada de momento. Então, de momento, não. De momento, a legislação ela é bem complicada em relação a isso, e a gente está fazendo um degrau após o outro, degrau após o outro. Muito legal. E você estava me contando que já ganhou alguns animais, já tem algumas doações de animais, já tem alguns animais em vista. Por incrível que pareça, gente. Qual é o papel desses animais no contexto terapêutico? Já ganhei alguns animais, e os animais faz bem. Eu tenho o meu cachorro em casa, o meu Sansão. Gente, eu posso passar a mão do meu Sansão. Então, engraçado, eu tinha uma enxaqueca, que eu tratei no Brasil mais de 10 anos de enxaqueca. Cheguei em Londres, o médico mandou abraçar a árvore, se tocar em árvore e andar descalço. Gente, acabou a enxaqueca. E tocar em animais, hoje eu toco no meu Sansão. Os animais, as lebres, as avestruzes que está lá, é mais contemplativo, mais o pessoal reconectar uma vida natural, a vaca, mais porque o ser humano ele foi formado da terra.
E ele tem esse prazer de tocar-se na terra. Mesmo o executivo, que ele está sobrecarregado, hoje se cresce no Brasil o turismo rural. Mas a pessoa paga para se tocar na terra, paga para trabalhar, porque ali ele vai novamente, repito a mesma palavra, ele vai criar essa conexão homem, corpo, terra. Então, vai ter animais que eventualmente pode estar envolvido nas ações terapêuticas. Exatamente, tipo, tocando os animais, alimentando, e tal. Alimentando os animais, cuidando, limpando a sujeira que os animais fazem. Legal, muito legal. E, Zé Messias, qual é o público-alvo? Né? Quem pode ser quem pode se beneficiar desse projeto? Muito legal a pergunta novamente sobre o público-alvo, porque a fazenda ela é preparada para o público adulto, né? Não é uma fazenda preparada para crianças, porque criança tem uma legislação para isso, tem que ter uma adaptação para isso, então é um público adulto. E o meu público-alvo, devido às experiências que já passei como voluntários e experiências pessoais, que quando a pessoa recebe um diagnóstico, que no Brasil, eu até acho que eu fiz uma anotação aqui, para não falar besteira, à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em 2023 foi diagnosticado mais de 704 mil novos casos de câncer no Brasil. E os estudiosos sabem que a maioria dos cânceres tem origem nervosa, tem na alma, sabe? Então, olha a quantidade. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, qual que é a sensação da pessoa? É que ela está recebendo uma sentença de morte, né? Sim. E, na verdade, não é bem assim. Não. E muitos têm cura. Então, quando ela recebe esse diagnóstico, para ela é uma sentença, não é um diagnóstico, é uma sentença. Então, meu público-alvo é essa pessoa que realmente perdeu o sentido da vida e ela vai lá, ela vai entrar no silêncio interior dela, se necessário, vai ter aconselhamento e vai recarregar a bateria para ela começar um tratamento, ou quem está no meio de um tratamento, ou quem está saindo dele já está com o corpo debilitado. Então, o público-alvo é para quem está passando por momentos tempestivos da vida. Por exemplo, em 2023, não sei se esse dado está correto ou não, gente, eu estou falando o que eu vi em pesquisa, não estou dizendo que a pesquisa seja correta. Tem mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que tem depressão, e algum tipo de depressão. Quem que é o público-alvo? Pessoa que está com uma crise depressiva. A depressão pode ser uma crise provisória, pode ser uma depressão por uma causa, uma separação, um divórcio, um falecimento, alguma coisa nesse sentido. E como você pretende alcançar esse público? De que forma que vai chegar nele? Vai chegar através da mídia, através de convênio com hospitais, com associação, com pessoas que cuidam. Há outro detalhe também que é muito bacana, eu falo que quem ama, cuida, mas quem ama, cuida, ele também precisa de cuidados. Eu fiquei 7 anos e 7 meses sem receber uma visita. Gente, eu protesto, viu? Aquela história, eu protesto meritíssimo, eu não recebi nenhuma visita. Não, papo sério agora, papo sério. A gente brinca mais papo sério. Teve um dia, o senhor Carlos Alberto, eu liguei para 2 amigos, sabe o que eu queria? Não queria nada, eu queria um abraço. Agora, a minha pergunta que eu faço para você, eu ganhei ou não os abraços? O que você acha? Eu acho que não. E aí, exatamente. E não ganhei esses abraços. Depois, passando um tempo, eu contei para um amigo meu, contei isso. E sabe que eu gosto de lanche também, gente, eu gosto do X-Bacon. Aí um amigo me ofereceu um X-Bacon e depois chegou em casa, dá aqui um abraço, né? Depois meu pai tinha falecido, eu ganhei um abraço de um amigo que eu não esperava. Mas eu cheguei a ligar pedindo um abraço. Mas esse distanciamento das pessoas hoje, no que está acontecendo na sociedade, está sendo muito cruel com as pessoas. Muito cruel. Por isso que eu falo, quem ama também, quem cuida também precisa de cuidado. Vamos lá, vamos nos nossos finalmente, nos nossos encerramentos. Uau! Né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar o que é José Messias, o projeto, que as pessoas tenham entendido. Né? E vamos ter outras oportunidades para descrever e tal. Então, assim, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão vendo esse podcast, sobre a Fazenda Boa Esperança? Gente, a mensagem que eu quero deixar é que amor é atitude. Amor é atitude. Muitas pessoas diziam, eu acho que já disse, com certeza não só para mim, mas o ouvinte, as pessoas que estão aqui, o senhor, o Laércio, o José Pratos, o irmão do Laércio. Gente, muitas pessoas dizem, eu te amo. Mas, gente,
falar é fácil, mas o amor é atitude. Eu falo que o próprio Deus amou, mas ele teve a atitude de enviar o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Não bastava só amar, ele teve que ter atitude. Eu falo que amor é atitude. Então a mensagem da Fazenda é atitude. Não basta falar, tem atitude. Porque hoje eu não quero que fale que me ama, eu quero que tenha atitude. Se não tem atitude para mim, então não precisa me dizer que me ama, uai. Né? Terminar com o ai do mineiro. Eu sou mineiro, né, pessoal? Tá certo. O mundo tá precisando disso mesmo, de atitude, né? Isso. Como que as pessoas podem apoiar e se envolver com esse projeto? Muito bom, muito boa a sua pergunta. As pessoas podem adquirir uma caneca das nossas, né? Pode adquirir esse romance aqui, o Pacto, que é um romance que é indicado à categoria do romance do ano. Lindo, maravilhoso, vai te emocionar, vai te enriquecer bastante. Adquirir nesse livro aqui, o Pacto, que eu separei especialmente para esse projeto, a caneca, e também compartilhando aí o site, nossas redes sociais. Estamos precisando de pessoas que envolvam. Por exemplo, José Pratos, o dono desse espaço aqui é o José Pratos. Olha aqui, ó. Olha o envolvimento dele aqui, muito ó. Legal, já nos cedeu esse espaço, beneficiou aqui com esse espaço. Muito bom. Muito legal para a gente estar gravando esse podcast. É isso aí. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Te agradeço. Eu que agradeço. Essa entrevista, né? Eu acho que espero que a gente tenha conseguido motivar pessoas a fazer parte da Fazenda da Boa Esperança. E eu tenho certeza que esse projeto vai decolar. Obrigado a todos e obrigado às pessoas que ouviram, assistiram até o final esse podcast. Você é importante. Se não fosse eles assistindo ao podcast, a gente também não estaria aqui, né? Não haveria projeto, não haveria nada. Então, nosso principal agradecimento a Deus e aos ouvintes. É isso aí, gente. Movicat ficando aqui com mais uma entrevista especial. Fazenda da Boa Esperança, através do seu José Messias Souza. Muito obrigado a todos. E se você gostou, curte, compartilhe. Se você sabe de alguém que precisa de uma fazenda terapeuta ou que gostaria de se envolver com isso, mande para eles aí esse vídeo, tá bom, queridos? Um grande abraço. Obrigado, José. Eu que agradeço. Obrigadão, professor. Um abraço.